a vivência do nosso estado mental caótico, ele, vamos dizer assim, não existe marcas vinêmicas, não existe representações que deem conta desta vivência anteriormente, pelo menos para a maioria de nós, né? Até porque o desamparo original do humano, ele é direcionado para outras situações de ansiedade. Ele, como dizia o Freud, ele é direcionado para ansiedade de perda do objeto, ansiedade de perda do amor do objeto, ansiedades de castração, e até, quem sabe, ansiedades de punição de superego, por exemplo. Esse tipo de descrição do irrepresentável deste momento não remete à ansiedade para nenhum desses tipos descritos. É a ansiedade em si, é a coisa em si, é o medo da morte, é a ansiedade do aniquilamento vivido em natura. Talvez até as colegas lacanianas possam me ajudar, quando o Lacan aponta para a ideia da vivência do real e não da realidade. Então, esta vivência disruptiva eu entendo como carente de representação psíquica, carente de figurabilidade, carente de narratividade. Nós e os nossos pacientes, neste momento, estamos premidos, a maior parte do tempo, pelo menos, por estas mesmas ansiedades. E isso não é o nosso trabalho habitual. Não é o nosso trabalho habitual, onde trabalhamos com recursos psíquicos nossos e do nosso paciente, que oscilam das ansiedades mais primitivas às aspectos mais elaborados do psíquico desse paciente. Associação livre, sonho, atos falhos, trabalhamos com a interpretação. Neste momento, não é isso que nos ocorre, não é isso a que somos convocados. A meu ver, esse tipo de ansiedade inominável que estamos atravessando e a exigência que ela faz ao psíquico do analista é um dos fatores que a mim causa um profundo esgotamento psíquico. Esgotamento pela ideia do que eu tenho que mobilizar dentro de mim no sentido de construir representações, no sentido de construir figurabilidade, no sentido de construir uma narratividade que, nos trabalhos fora da pandemia, fora da situação traumática, é mais o nosso habitual, oscilando com, obviamente, com o trabalho de ansiedades primitivas. Tenho como esta tese, que até eu gostaria de ver se vocês confirmam ela ou não, que a qualidade do trabalho psíquico ao qual estamos submetidos é um dos fatores que nos desgasta psiquicamente e nos exaure psiquicamente, porque nós temos que dar algo que talvez a gente não encontre dentro de nós o tempo inteiro nessa circunstância. A figura estética que me ocorre neste momento é Sherazade nos Contos das Mil e Uma Noites. A personagem premida pela ansiedade de morte que adviria no dia seguinte, tratou de narrar histórias, tratou de construir subjetividade entre ela e o sultão, tratou de criar imagens, tratou de representar algo que a mantinha viva, e eu escuto, viva psiquicamente. Neste momento, a nossa tarefa sherazadiana de criarmos narratividade junto ao nosso paciente busca, a meu ver, manter o nosso paciente vivo psiquicamente para atravessarmos esta ponte até chegarmos ao outro lado e, simultaneamente e ao mesmo tempo, também nos mantém vivos psiquicamente. Gostaria de colocar essas duas considerações. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar as minhas angústias deste momento com vocês e aguardo o que vocês têm para colaborar comigo. Muito obrigado, Grace, muito obrigado, Sam.
Nós que agradecemos, Beatriz. Antes de passar a palavra a Giovana Borges, eu vou pedir mais uma vez que todos os colegas desliguem os microfones para evitar microfonia. A Paula Triches, ou Triques, está com o microfone ligado e está dando microfonia. Então, pediria para tentar ali, tem que entrar no ícone do microfone para desligá-lo, por favor. Nós estamos com 130 colegas conectados nesse momento. Eu passo então a palavra a Giovana Borges. Giovana, contigo. Bom dia a todos, a todas. Estou com tosse, mas não estou com febre, então gostaria de tranquilizá-los. O nosso simpósio é realmente um momento muito importante para nós sepianos. A gente costuma dizer que, justamente por ser um evento em casa, a gente tem a oportunidade de lavar a roupa suja. Brincamos com o pessoal do primeiro ano que esse é um rito de passagem, né? Que eles vão entrar, então, na instituição. E hoje, estranhamente, estamos todos em casa e o nosso puxadinho, então, é o espaço virtual. Então, essa questão da casa, né, que tanto falamos hoje, estamos em casa, fiquem em casa, é um espaço onde fomos estranhamente arremessados e conosco os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos dias, os nossos compromissos, o nosso CEP, o nosso simpósio e também a nossa clínica. Eu fiquei pensando muito, após o convite da Grace, assim, no que eu poderia trazer de questões para impulsionar esse nosso simpósio, e realmente são muitas questões, na verdade, são muitas indagações. Porque eu fiquei pensando, olha só, agora a gente está com 130 pessoas, 130 sepianos na nossa sala. Nesses 130 sepianos, a gente tem as mais variadas histórias com a instituição e os mais variados momentos com a clínica psicanalítica. Então, acho que a gente precisa mesmo se escutar para poder entender as mais variadas questões que nós estamos sendo convocados nas diferentes etapas da nossa vida com a clínica psicanalítica nesse momento, né? Então, assim, a partir daquele nosso superaquece, assim, eu também, como a Bia, fiquei pensando a respeito do cansaço, né? Um cansaço onde várias pessoas, então, referiram. E eu associo esse cansaço, mais ou menos como a Bia coloca, lembrando muito a expressão da Leia, quando ela fala do arrombamento, né? Então, eu associo com o nosso cansaço a esse arrombamento a qual fomos submetidos. Afinal, o nosso setting foi também literalmente arrombado e arremessado para as nossas casas, num espaço virtual. E todos, sem exceção, arremessados também às nossas rochas de base, o saber da castração e da nossa mortalidade. E daí, Luiz, eu te cumprimento e cumprimento a escola, porque, na verdade, vocês foram premonitórios na escolha do tema do nosso último, por enquanto, encontro presencial, que foi a aula inaugural, né? Onde nós ficamos, então, lá falando sobre análise terminável, interminável, nos identificando com Freud, que em 37 ainda produzia criativamente, diante da ameaça do terror, do nazismo, da guerra, do exílio, né? E um mês depois, nem isso, cá estamos nós, todos exilados em nossas casas. Eu profundamente afastada dos meus livros, que felizmente não foram queimados, mas estão lá no meu consultório. Então, assim, é uma vivência inusitada, né? Onde todos fomos convidados estranhamente por um vírus competente a renovar ou não os nossos votos com a clínica psicanalítica em modo online. E assim, analisandos e analistas são arremessados para um setting virtual que visa proteger não só o campo analítico,
mas também a vida de ambos. Análises arremessadas para o terreno do desamparo original, do irrepresentável, de onde não se tem palavras. Há quem diga que vivemos tempos de uma terceira guerra. Tempos de uma terceira tópica, onde a realidade arromba o psiquismo e se instala no lugar de uma quarta instância psíquica? O que temos escutado, então? Como temos escutado? Já viemos há muito tempo estudando e nos instrumentalizando para escutar aqueles pacientes ditos atuais. Mas hoje, em tempos de guerra, fomos todos atualizados sobre nossa vulnerabilidade, desamparo e mortalidade. Associação livre? Atenção flutuante? Ameaças de toda ordem. Ameaça a nossa temporalidade. Afinal, quanto tempo isso vai durar? Ameaça material, financeira. Afinal, a maioria de nós vivemos do nosso ofício. Enfim, o que estamos fazendo? Quero muito escutar vocês. Quanto a mim, posso dizer que muitas coisas. Além de pensar na minha quarta análise, quem estava na reunião lá vai entender do que eu estou falando, além de cozinhar, lavar, limpar a casa, coisas que, na verdade, não eram do meu dia a dia, eu tenho feito outras cositas mais, né? Mas, assim, uma coisa eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho me colocado a pensar. E tenho me colocado a pensar na minha história pessoal e na minha história clínica e tentado revisitar aquelas mais limítrofes que eu vivi e às quais eu sobrevivi. Obrigada, Giovana. Nós estamos agora com 133 colegas conectados, né? Vamos dar seguimento, então, a essas falas iniciais, que são estímulos, né, ao diálogo. Eu chamo agora a colega Maria Eliane Porne. Oi, bom dia. Bom dia, te escutamos bem. Pode falar, Maria Eliane. Tá, só um pouquinho que eu tô justo ajeitando aqui o computador, que eu acho que a bateria estava ficando fraca. Mas bem, já conectei na luz. Bom, então eu quero também, né, como é de praxe, assim, agradecer a Grace, a comissão, a diretoria como um todo. E queria dizer, assim, que eu pensei em mudar um pouquinho o título e falar na psicanálise no isolamento social, como uma forma de colocar uma não divisão entre uma coisa e outra, né? E com isso eu queria começar por uma interrogação, se é possível, né, neste momento histórico, político e tecnológico, estar isolado. Eu penso assim em trazer, por exemplo, um isolamento no dicionário do Xemamá, que significa um mecanismo de defesa característico da neurose obsessiva, que consiste em isolar um pensamento ou um comportamento de tal sorte que a experiência vivenciada é despojada de seu afeto ou de suas associações. Então, como todo mecanismo de defesa, visa uma proteção. Então, o que é possível aí nesse momento, né, que eu estou chamando de histórico, de tecnológico, fazer um isolamento, uma dissociação, né? Estamos, então, sob o significante do confinamento, por um lado, fisicamente, isolado e protegido, mas completamente imerso no campo das conexões virtualmente. Então, se por um lado, né, fisicamente tem uma proteção, psiquicamente nós estamos absolutamente conectados e sofrendo influências e referências o tempo inteiro do mundo inteiro.
Então, sob esse significante, né, do isolamento, tem o da conexão, e que tipo de sintoma a situação atual pode nos impor. Um corpo que passivamente recebe quantidades excessivas de informação do mundo inteiro, em vários idiomas, que faz uma ameaça real da morte, justo onde, né, a morte como real resiste à significação. Aí estava colocando a Beatriz, né, o que é esse real? Né? Então, a gente pode pensar assim, no real para Lacan, é aquilo que é insuportável, né, de se encontrar e que é rebelde à significação e à simbolização. Então, tem uma realidade que impõe uma morte que ela é impossível de ser, de alguma maneira, entendida, compreendida e vivida. Né? Falta marcas aí, então, de uma experiência que não tivemos, mas vem como um fantasma. Freud falava que o traumático manifesta-se da impossibilidade de descarga adequada para escoar, né, essas quantidades excessivas que se recebe. Confinados não podemos correr. Né? Então, faço uma metáfora com isso, assim, né, uma ideia de um excesso de experiências, né, de sensações, num corpo confinado que não tem para onde escorrer. E talvez por isso tantos colegas de outras áreas, né, como da fisioterapia, da educação física, se coloca tanto como a importância de mexer o corpo, né, para a gente não ficar só trabalhando o psíquico, né, que claro é o nosso campo, mas também considerar esse outro da descarga motora também, né, de ser um recurso nesse momento do confinamento. Então, quando eu pensei confinados não podemos correr, eu penso nesse significante confinado. Eu achei muito interessante porque é confinado, é com a morte. Então, é bem esse território que a gente está habitando, né? Eu estou confinada com o finado, né? A morte, enfim. Então, a gente vive nesse mundo de interpretação científica, filosófica, psicológica, né? Enquanto eu estou confinada, eu estou recebendo, então, todo um saber da ciência, né? Que vem pela interpretação científica, filosófica, psicológica, isso só no campo da ciência, aliado à axiologia, né? Que é as interpretações religiosas fundamentalistas, mais as fake news. Então, nós temos esses campos todos nos dando material, né? Que vem desde a explicação da ciência até tudo isso que corre ao lado, ao paralelo, que não se sabe, né, se é verdade, se não é, cria todo um campo de insegurança que penso ser extremamente adoecedor. Penso que tudo isso é esta bomba peste que o coronavírus porta. Será que o nosso pensamento alcança compreender? E para os brasileiros, né, eu acho que tem mais um elemento aqui que é importante que a gente considere, que agregado a tudo isso é a discordância entre o presidente da República e todo esse mundo, né, das organizações da saúde. Então, nós temos que lidar com mais isso, né, com mais um fator que também para o brasileiro agrega, eu acho, um sofrimento, né, que é ter uma luta, né, dos nossos representantes em relação a se isso deve ser mantido em isolamento, não é? Então, tem mais esse fator que eu acho que nós brasileiros temos que dar conta. E neste contexto podemos pensar, então, a importância da clínica psicanalítica. Quando eu pensei nesse barulho todo, né, que o confinado está recebendo, tem que somar ainda isso uma ruidosa orquestra de panela, né, causando ansiedade e preocupação a mais. Então, além com esse barulho todo, muitas noites as nossas casas, né, enfrentam um barulho, gritos de guerra, né, contra o presidente, enfim, então tem mais esse fator que eu acho que não dá para desconsiderar, né? Então, eu penso que nesse contexto, a importância da clínica psicanalítica, dos atendimentos virtuais, criando espaço de fala e escuta para a elaboração dessa ameaça tão catastrófica. Aí lembro do Freud, além do princípio do prazer, sobre o impacto da Primeira Guerra, percebia que os soldados voltavam mudos para casa e tinham sonhos traumáticos.
momento que Freud revisa sua teoria, postula um mais além do princípio de prazer, gesto de honestidade que mostra uma abertura, né, para o pensamento teórico ser sempre retomado. Também aí ele dá um salto teórico, né, quando pode pensar outras coisas a partir desse efeito da guerra. E com isso eu queria juntar, então, nessas transformações que se colocam para o teórico, para o clínico, a terça passada, então, como algumas colegas trouxeram, a importância que já começamos, né, num outro momento, essa fala. Na terça passada, muitos colegas propuseram que novos estudos se fazem necessários a partir desse fenômeno, né, da epidemia, poder estudar, por exemplo, a transferência, né, um colega trouxe de poder montar grupos, poder repensar isso, uma colega nos propôs também registrar os sonhos, poder trabalhar, né, que tipo de sonho vem, o que isso tem a ver com esse contexto, e novas direções que a clínica vai impor após o advento dos atendimentos online, né, que novas direções vão se abrir, como é que vai ser a postura aí do analista diante dessa abertura que se colocou, né, as coisas vão ser como eram antes, não vão mais, algum atendimento vai ser solicitado pela facilidade de ter sido criado, né, uma vez que isso agora passou a existir, ele pode ser retomado a qualquer momento. Então, eu penso que é a nossa vez de nos enfrentarmos com as novas exigências que certamente se apresentarão. Será uma oportunidade para a gente homenagear, então, os 100 anos, né, do texto freudiano, fazendo agora também as nossas revisões. Então, acho que a gente está pensando aí, né, nos 100 anos do Além do Princípio do Prazer, de que maneira elogiar e homenagear, né, uma vez que a gente está fazendo o livro também, mas penso que, quem sabe, como clínicos, como teóricos, a gente também vai poder homenagear dessa maneira, repensando a partir daí o nosso trabalho, o alcance, a potência, né, da clínica psicanalítica. Era um pouco isso que eu queria trazer, assim, e voltar um pouquinho ao que a Beatriz, então, estava trazendo, né, da falta de opção, né, e é interessante quando os recursos possam ser uma opção e não a falta, né, ter que usar determinada questão porque não tem outra. Então, acho que isso talvez tenha também todo um custo para a gente, né, ficar sem opções. Bem, eram um pouco algumas questões por aí, assim, que eu queria trazer para a gente seguir pensando. Muito obrigada, Maria Eliane. Eu passo, então, a palavra agora a Margane Mazzocchi, nossa colega de Caxias, representante de Caxias hoje, né? Margane, contigo. Ligou o microfone? Agora sim, te escutamos, pode falar. Bom, primeiro eu queria agradecer a Grace pelo convite e dizer que quinta-noite, quando ela me pediu, eu tive tempo de, então, pensar algumas questões. Eu não participei do seminário de terça, então eu peço desculpas se algumas coisas vão ficar repetitivas, mas, enfim, eu vou tentar dar alguns traços do que eu penso da nossa condição atual. Bom, colocando primeiramente a seguinte questão. Online é o que temos para o momento. É um fato e ou é isso ou não tem análise. Eu acho que nós já estávamos ensaiando essas questões quando a gente entrava em contato ou os pacientes entravam em contato com nós por WhatsApp ou nos mandando mensagem, tanto escrita como oral. Então, eu acho que o WhatsApp já era esse virtual. Ele já estava sendo inserido nas nossas análises. A grande questão que eu penso desse momento é o setting dessa modalidade terapêutica, que para mim tem me causado cansaço mesmo, que é questões como manter esse estado, vamos dizer, de devaneio, né, do analista, quando eu estou atendendo e que a atenção ou ela fica reduzida pela imagem que eu enxergo na tela, ou fica intensificada por coisas que entram no celular, mensagem, e que eu acho que a gente pode perder a real dimensão da associação
da atenção flutuante. E aí a gente teria que pensar o quanto isto aumentaria as resistências de ambos, né? Uma coisa que eu pensei é que eu estava providenciando um outro número de celular para não entrar mensagem nenhuma e me tirar a atenção. Então, eu acho que essa questão do setting é uma questão importante. Eu acredito que o setting nesta modalidade tenha muitas limitações. Eu acho que o não verbal, o corpo, o sensorial, a questão do próprio, vamos dizer, cheiro, né, gente, são detalhes que eu acho que vão se perder nessa relação online. E eu acho que a gente vai dar ênfase mais à palavra nessa escuta à distância, e eu acho que muita coisa se perde. Porque a análise começa, acho, muito antes da sessão propriamente dita, né? Mas eu acho que a gente tem que preservar a posição do analista neste novo setting, e eu fiquei pensando do quanto talvez vá precisar daquilo que o Lacan chama de mais atos analíticos, que é de situações onde a gente vai ter que intervir mais ativamente. Eu fiquei pensando, então, nesse vírus, na pandemia, que eu acho que é esse real que nos atravessa, né? E com certeza já foi falado, mas é da ordem disso, dessa intensidade que não tem representação, né? Que é o irrepresentável, que tá. O Lacan diz que é necessário, então, que o simbólico cave um buraco nesse real. Por isso que eu penso que devemos nos ater cada vez mais aos elementos como os sonhos, os xistes, os atos falhos do nosso paciente para escutar esse inconsciente. Ou seja, manter o setting dentro das velhas regras freudianas. Associação livre e atenção flutuante. E outra coisa que eu fiquei com medo é também da gente considerar essa questão digital como se fosse a forma da gente começar a tratar as sessões agora. Eu tenho muito medo de que isso seja uma questão tão alienante quanto que a gente se proponha a entrar numa questão tão alienante quanto as redes sociais, enfim, que a gente vem questionando nisso, né? Por isso que eu penso que a psicanálise ela é uma teoria, ela é uma técnica, ela é uma ética e acho que a gente vai ter que estudar isso. Não tem uma metapsicologia para o momento, para essa questão, mas é algo novo que está aí. A gente vai ter que se abrir, mas seguir talvez os nossos velhos parâmetros, né? E eu acho que o vírus é um real, como qualquer outro. Real, claro que com uma ameaça de morte. E o que nós, psicanalistas, temos que perseguir é como o sujeito lida com esse real, né? E eu fiquei pensando também numa outra questão, se este não seria um momento de uma nova inscrição da lei da castração. Eu fiquei pensando que a gente fala tanto do declínio da função paterna na sociedade atual, né, pós-moderna, e veio um não pode, né, não pode sair. E se esse declínio do pai na função, na vida social era um dos sintomas do contemporâneo, quem sabe a gente vai saber a posteriori, né, o efeito desse real, dessa limitação, que todos estamos tendo que enfrentar, mas eu acho que tudo isso são questões que a gente vai ter que estudar, né? E, bom, para encerrar, eu queria dizer que eu acho que a questão da palavra a palavra em si é virtual e que talvez a gente já estava online, né? Seja a 2 metros de distância ou a 1000 quilômetros, porque quando a gente busca fala, bom, a gente já estava buscando
isso, né? E eu não sei se eu estou negando, mas eu tenho visto movimentos muito positivos nesta pandemia e nesse isolamento. Ontem um paciente meu me dizia assim, para uns isolamento, para outros união, falando do pai e da mãe que estavam separados e que tinham voltado a morar juntos neste momento da pandemia. Então, talvez o que a gente tenha que olhar também é o que temos de coisas positivas nesse momento, né? E eu acho que essa questão do significante distância e proximidade que a análise, enfim, exige, é uma coisa que nós vamos ter que estudar, né? Porque se a gente diz que as distâncias não estão mais aí por causa do virtual, né? Eu fico pensando por que a gente está sofrendo tanto com a falta de proximidade. Eu tenho mandado um monte de filmezinho e mensagem dizendo o quanto eu estou com saudade das pessoas, o quanto eu gostaria de estar junto delas, né? E uma outra coisa que eu me lembrei que o Lacan diz que os fatores externos matam a espécie, mas o indivíduo morre pelos fatores internos. Então, talvez a gente vai ter que pensar nisso, né? O quanto esse vírus ameaça a espécie e nós, enquanto indivíduos, né, do sujeito do inconsciente, vamos ter que ver o que a gente vai fazer com isso, né? E eu me lembrei do Freud em 1930, no Mal-Estar, e eu fui buscar, e ele disse assim, ó, a meu ver, a questão decisiva da espécie humana é saber se e em que medida a sua evolução cultural poderá controlar as perturbações trazidas à vida em comum pelas pulsões humanas de agressão e autodestruição. Bom, ele escreveu isso em 1930 e eu acho que está super atual, né? Que é o que nós vamos fazer com esta tanto autodestrutividade como essa ameaça que vem do mundo de fora. Enfim, né, gente, foram só questões e não tive a intenção foram só de responder coisas, mas só de formular coisas. E que só aponta para a minha incompletude, para o meu não saber e para a busca de construir como é que nós vamos lidar com isso. Então, era isso. Obrigada, Margane. A ideia justamente é que possamos aqui pensar juntos, né, e simbolizar e dar nomes, né, para essa experiência que estamos todos vivendo, né? Então, eu agradeço às colegas que deram início ao diálogo no sentido de estimulá-lo e também poder elaborar e aprofundar o que foi trazido na terça-feira, no nosso primeiro encontro. Então, para que a gente siga pensando juntos, eu abro aqui ao diálogo, pedindo então que aqueles que queiram se inscrever, já vejo aqui a Leia Torman, que já se inscreveu aqui no chat, então pediria àqueles que querem usar a palavra, que por favor se inscrevam aqui no bate-papo, tá? Que eu chamo então. Então, chamo primeiramente então a Leia, tá, Leia? A palavra está contigo. Tu está sem microfone, Leia, tem que ligar o microfone. Agora deu. Bom dia a todos. Eu queria, na sequência, então, né, daquela nossa primeira experiência,
de conversarmos na terça-feira, eu queria novamente agradecer o CEP por essa oportunidade, né? Não apenas pelo compartilhamento da experiência, pela questão solidária, né? Assim, de assim podermos nos enlaçar e unir, né? Mas retomando a questão que eu trouxe da bomba lá fora, né? Que não é só lá fora, veio para dentro da nossa casa, né? E para essa questão de estarmos todos, né, vivendo uma experiência traumática, com todas as características de um trauma puro, né, aonde justamente há uma primeira etapa, né, natural da natureza humana de reação à experiência traumática e à violação psíquica que ela inclui, né, que é o reconhecimento do outro. Ou seja, ao falarmos sobre a nossa experiência traumática e a nossa violação psíquica, né, entre outras coisas, a gente tem essa oportunidade de dizer, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Né? Estão sentindo o que eu estou sentindo? E esse é um primeiro tempo de processamento do trauma frente à natural desmentida, né, que ele produz, que é, né, tentarmos e reagirmos, inclusive, né, desmentindo esta avassaladora realidade. Tá? Então, a minha referência primeira é exatamente a oportunidade de, desse primeiro tempo da vivência traumática, podermos reconhecer, através do outro, né, que estamos sentindo coisas muito parecidas e que a bomba, sim, estourou, e que estamos escutando a bomba. Né? Frente a isso e aos excessos do trauma, né, me ocorreu pensar também a importância da filtragem e da apresentação do mundo em pequenas doses. Né? Como frente aos excessos que estão nos arrombando, né, e arrombando nossos consultórios e a nossa casa, da importância da gente poder filtrar as experiências e irmos apresentando este mundo em pequenas doses. E quando eu digo esse mundo, eu me refiro a um outro mundo, porque eu acho que frente à experiência traumática e à violação que ela produz, está dando uma interferência, né? Passou. E a violação psíquica que ela produz, me parece que ocorre duas coisas muito importantes, que é a alteração da temporalidade e da espacialidade. Nosso espaço e nosso tempo estão alterados. Né? E aí, mais além do instrumento, como a Bia trouxe, né, de tudo que é diferente, que possa causar desconforto, né, nesse instrumento online, e o mais além é de propósito, né? Então, mais além do instrumento nos traz a vivência traumática e tudo que ela produz, né? Para além do instrumento online. Né? Lembrei do modelo da economia psíquica do Freud, né? E por isso eu trago a questão da filtragem e das pequenas doses como algo importante de sobrevivência, tanto no dia a dia, quanto no nosso trabalho
no espaço analítico, no vínculo analítico, né? A questão da economia psíquica, né? De que Freud, né, nos trouxe de que quando algo é superior pela intensidade à nossa condição de processar internamente, esse algo perde a qualidade, boa ou ruim, e passa a ser traumático, não é? Então, daí a necessidade de filtrar. E, por último, para não me alongar tanto, né, eu acho que uma coisa importante de pensarmos, né, é que neste terreno das intensidades e da regressão que produz, né, o trauma, nós não estamos no terreno do desejo, né? Portanto, não se trata de gratificar ou frustrar o paciente ou um outro, né, que está conosco. Se trata de tentarmos nos adaptar às necessidades. Estamos no terreno do traumático e das necessidades, e não do desejo, né? E aí eu lembro de algo que o Winnicott nos trouxe, que eu acho, né, de uma beleza muito grande, que é de que, em alguma medida, todos nós temos todas as idades ou nenhuma. E nós estamos, nesse momento, na maior parte do tempo, vivendo a nenhuma idade. Ou seja, o desamparo, né? O irrepresentável, né? E a necessidade da gente se recriar para oferecer narrativas e amparo, né? Para nós mesmos e para os nossos pacientes. Por enquanto é isso. Obrigada. Obrigada, Leia. Nós temos já vários inscritos, a Michele Poleto, o Sander, a Margarida, a Lísia, a Ana Lúcia, o Luiz Augusto e o Júlio Conte, tá? Então, assim, eu vou chamando. Então, a Michele, por favor. Olá, pessoal, bom dia a todos e a todas. Bom dia, Michele, estamos te escutando, pode falar. Me parece que é, de fato, como vários já colocaram, né, o imperativo do trauma que a gente vive e que cada um vai lidar isso no seu tempo e com os recursos que tiver acesso. E eu gostaria de deixar duas reflexões diante disso, né? Primeiro, o que também, de alguma forma, já foi colocado, a importância da gente poder coletar material, registros de materiais clínicos, reflexões que a gente faça nesse percurso, como é o espaço que ocorreu na terça-feira e também com o simpósio, de poder recolher materiais e essas reflexões para a gente poder pensar as questões da psicanálise e da clínica diante desse cenário de pandemia e do trauma, do representável, mas também permeado pelas questões do nosso tempo, porque muitas coisas a gente só vai conseguir construir, talvez fazer entendimentos no a posteriori desse evento do trauma. Que sim, algumas coisas sim é importante poder pensar nesse momento, mas se a gente puder fazer e se colocar para produzir materiais, para produzir registros, que a gente possa estudar isso, para ver de fato como que vai né, como é que a gente vai poder construir a partir desse cenário. E por outro lado, por mais que de fato é um cenário desconfortável, por a gente precisar, né, foi jogado para dentro de casa, de precisar desse isolamento como modo de proteção. Por um outro lado, os sinais que estão aparecendo já do planeta respirando de algo diferente no meio ambiente e com várias ações, como alguns colocaram, de elementos humanos serem resgatados, me parece que também pode ser um tempo de poder resgatar isso. Porque o modo, talvez, como o ser humano também vinha vivendo, era um modo automatizado, de automatizar o modo de vida. E que não sei se, por mais que a gente estivesse numa vivência de contato face a face, do presencial, se a gente de fato estava vivendo isso o tempo todo.
do quanto que muitos contatos estavam ligeiros e que a dimensão do humano muitas vezes nos escapava. E quem sabe que a gente possa, então, utilizar esse tempo para poder rever essas prioridades e o que é essencial do ser humano, e lógico que especial nas pessoas e nos sujeitos que puderem preservar os seus espaços de escuta, de análise, como é a proposta, né, da gente enquanto profissionais da escuta, do inconsciente, enfim, dos sujeitos, que com certeza esse tempo ofertado para se trabalhar em análise, enfim, possa oferecer espaço para poder pensar essa vida, que por mais que a gente estivesse na presença, me parece que em alguns momentos a gente estava assim, num modo automatizado. Obrigada. Obrigada, Michele. Passo então para o Sander Machado. Pode falar, Sander. Oi, só preciso confirmar, me escutam bem? Te escutamos bem, pode bem. seguir. Que eu estava com um problema no microfone aqui. Bom, queria dar bom dia a todos e agradecer vocês por essa conversa. Eu anotei muitas coisas aqui já. Tanta coisa, né, que é difícil até de saber por onde começar, mas eu vou tentar me ater a uma coisa que foi bastante falado, da diferença da realidade e do real, né? E também foi citado em referência o texto do Freud, né, de 1920, a questão da guerra, mas eu lembrei que ele também diz no Mal-Estar da Cultura que o sofrimento humano ele tem 3 fontes principais, né? As forças da natureza, a finitude do corpo, né, ou seja, a morte, e a relação com os outros, né? Mas eu fiquei pensando que na guerra não tem esses 3 fatores ao mesmo tempo como a gente tem agora, né? Então me parece que aí tem uma coisa inédita, assim, né? No mínimo. Mas sobre a questão do real, né? Lá no seminário 23, o Lacan fala com todas as letras, né? Que o real é a pulsão de morte. Mas apesar disso, para se enfrentar com esse tema, ele diz que seria possível tentar encontrar um pedaço do real, né? E ele usa exatamente o recurso da literatura, porque é um seminário que ele vai então estudar um escritor irlandês lá que é o James Joyce, né? Então tem essa coisa, uma forma de enfrentamento do real pela escrita. Os próprios nós que ele desenha nesse seminário são uma forma então de trazer um pedaço do real, ele diz, né? E que então eu até antes de me lembrar disso tinha começado a escrever um diário de quarentena, que tem sido uma experiência bastante interessante para mim, assim. Eu vi que já tem alguns grupos também na internet que estão compartilhando textos dos seus diários de quarentena. Talvez essa possa ser uma abertura, né? Tem o livro também do Camus, A Peste, que eu comecei a ler. E bem no início ele comenta que para a gente conhecer uma comunidade, né, a gente tem que pensar as formas que as pessoas amam e as formas que as pessoas morrem, né, e ver o que cada um, o que isso convoca, né, em cada comunidade. E aí um comentário, não sei, até uma pergunta também, se isso tem acontecido com vocês, porque pensando nessa questão da escrita, né, aconteceu de algum analisante, por exemplo, me enviar uma poesia que escreveu, ou até mesmo uma pessoa que desenhou um cenário de um sonho e fotografou para enviar. Então, enfim, eu queria saber se isso é um fenômeno que também vem acontecendo com vocês, e essa ideia aí da relação do real e a tentativa da escrita, né? Escrita não só texto, né, mas os próprios nós ou desenhos, enfim. Né? Mas, enfim, encerro por aqui para não me alongar muito. Obrigado. Muito obrigada, Sandra. Nós temos agora inscritos assim para dar seguimento então ao diálogo, e aí quem quiser também ir partilhando até mesmo ou respondendo ao Sander ou conversando, né, tanto a Sandra, a Michele, a Leia, as colegas que falaram antes, né. Temos então aqui inscritas Margarida, Lízia, Ana Lúcia, Luiz Augusto, Júlio Conte, Ana Paula Terra Machado, Denise Souza, Maria Eliane Porre. Tá? Então, são essas as inscrições. Eu passo para a Margarida. Oi, Margarida, está nos escutando?
Nós não estamos te escutando, Margarida. Eu vou passar então para a Lísia, tá? E assim que tu conseguires te conectar, Margarida, novamente, a gente te chama, tá? Então vamos passar para a Lísia Leite. Lísia, por favor, podes fazer uso da palavra. Obrigada, Grace. Bom dia. Eu vou mais uma vez, então, enfatizar da importância desse encontro. Assim, eu quero mais uma vez parabenizar a diretoria e especialmente a ti, Grace, por ter propiciado esse momento, né? 131 pessoas conseguindo falar sobre isso. A gente não para de falar de trauma, né? E acho que esse encontro está sendo uma forma muito importante de a gente poder lidar com o excesso, né, que está nos assolando a todos, né. Eu tenho visto, acho que o Sander falou um pouquinho disso também, eu tenho visto várias iniciativas nesse sentido, assim, das pessoas tentando criar grupos, tentando trocar esse tipo de experiência que estão vivendo nesse momento, talvez justamente por ser uma experiência de tamanha intensidade que a gente precisa desse contato para poder suportar, né? Acho que está sendo super importante. Acho que o CEP está de parabéns por poder se manter vivo nesse momento, né? Vivo e funcionando. E por conta disso, o comentário, eu anotei um monte de coisa aqui também, como o Sander, e eu vou escolher uma só para falar, para não ocupar também tempo demais, que está cheio de gente inscrito, né? Porque eu fiquei pensando, enquanto escutava, a gente me pareceu nas falas dos colegas que até então se manifestaram, né? Assim, a gente está inundado, né, por essa vivência traumática de uma maneira que eu acho que a gente fala mais sobre a vivência do desamparo e do trauma do que sobre a função do analista neste momento e de cada um de nós como sujeito psíquico, né, não só do analista, evidentemente, porque me parece assim, ó, a gente está citando textos, o Além do Princípio do Prazer, a gente cita textos que falam do desamparo, da pulsão de morte, e acho importante a gente poder botar em questão um pouco também, assim, porque eu fiquei pensando, a morte é de graça, né? Não tem representação, a gente não tem o que fazer a respeito dela. A gente tem um trabalho que é o trabalho da pulsão de vida, que é de refazer ligações. E essa era a questão que eu queria propor, se a gente pudesse discutir um pouco, porque me pareceu importante pensar que na nossa clínica a gente vai lidar com aparelhos psíquicos das pessoas, de um modo geral, e com o nosso próprio. O trauma vai nos tomar, a cada um de nós, e desfazer ligações de cada um de nós que são diferentes, que são únicas, né? Porque cada psiquismo é único. E o trabalho de refazer essas ligações, sobre isso, né? A minha proposta seria que a gente pudesse falar um pouco também sobre isso, porque eu acho que remete um pouquinho àquilo que a Giovana falou lá no comentário dela, sobre a questão da análise, né? Assim, um momento onde a análise se coloca como tão importante para que se possa refazer essas ligações, mas também o analista nesse estado de desamparo, né? Assim, eu acho que isso abre um espaço enorme para análise como possibilidade de refazer essas ligações, que tem a sua relação com a questão, eu fiquei pensando no Freud do texto sobre a transitoriedade, né? Assim, trabalhar para enfrentar o luto e refazer, porque a civilização vai se refazer, né? Vai se refazer e cada um de nós tem um papel acerca disso para fazer essa construção de uma nova ordem, sem dúvida, né? Mas que tem que ser feita. É uma proposta, né? Assim que a gente possa também discutir um pouquinho sobre isso. Por enquanto era isso. Obrigada, Lísia. Nós temos vários inscritos, então eu pediria assim para que todos pudéssemos nos ouvir, né? Que fôssemos tentássemos ser um pouco mais breves. Então eu passo a Ana Lúcia Santos. Por favor, Ana Lúcia, escutas?
Sim, tô escutando, tô acompanhando, e eu acho que sim, acho que é importante que sejamos breves, né? Vi que tem várias, acompanhei no chat, tem várias pessoas inscritas, né? Enfim, teriam muitas coisas que eu gostaria de comentar, mas eu gostaria de iniciar, assim, parabenizando a todos que falaram. Acho que todo mundo fez uma contribuição muito rica, muito importante, e parabéns mesmo. Foi muito prazeroso escutar as pessoas que falaram. A Maria Eliane cita um significante que é o que eu também, coincidentemente, venho pensando, e até, na verdade, isso veio dentro de uma sessão de um paciente, é o significante confinamento, né? O estar confinado, né? O estar nesta condição, né, de finamento, né? Eu acho que isto, né, me fez assim articular com várias questões teóricas, mas aqui vou fazer um salto, né, para poder pensar na questão proposta no Mais Além e na questão proposta por revisar teorias, né? Eu acho que o Freud fez isso muitas vezes, né? Ele se revisou, né? Pela guerra, pelas inconsistências teóricas que ele mesmo se enfrentava, enfim, encontrou dificuldades, né? Mas foi encontrando formas, né? Para fazer narrativa teórica do que estava ali se apresentando. E eu penso que, se a gente for buscar a questão do traumático, todos teóricos vão falar sobre o traumático, né? Alguns, a Leia puxou Winnicott, alguém puxou Lacan, enfim, de várias maneiras. Fico lembrando Laplanche também, o que vai falar sobre esse desamparo proposto pelo traumático, né? E eu concordo que sim, evidente, estamos num momento traumático, num momento das intensidades, né, Léa? Concordo contigo, não é o desejo sendo enunciado, estamos no terreno da necessidade, né? Mas acho que é justamente a partir daí, dessas narrativas que sejam possíveis de serem feitas, que poderemos encontrar, né, sei lá, podemos encontrar essas modificações que, sem dúvida nenhuma, vão ser propostas, estão sendo propostas, por isso que bem a Margani anunciou, né? Falou, já estavam anunciadas, já vinham sendo anunciadas, né? Então, eu acho que neste confinamento, só para concluir as minhas ideias, nesse confinamento, realmente encontramos questões importantes desse momento da nossa civilização, né? Que, de alguma forma, está se repensando e está se refazendo, né? Então, acho que esse é o nosso lugar, né? Apesar de sessões que nos exaurem, que são cansativas, apesar de um dia cansativo, mas acho que esse é o nosso lugar, né? De escutar também nessas condições. E, enfim, era isso que eu gostaria de marcar. Obrigado e parabenizo a todos aqui envolvidos nesse evento virtual. Obrigada, Ana Lúcia. Vamos passar então agora para Luiz Augusto Roncato. Bom dia. Estava aqui ouvindo vocês e pensando que nós, enquanto categoria profissional, nós temos um privilégio e uma sorte de podermos contar com tantos autores que, em alguma medida, vão aí nos ajudando a digerir ou a entender, né, ou a se posicionar diante de toda essa situação do presente, né? E dentre esses autores, me lembrei muito nesse momento, né, a partir do que eu venho pensando, do Ferenczi, que também, como outros autores, ele realmente falou muito sobre a questão do trauma, mas dando ênfase ao que ele chama de segundo momento do trauma, né? A partir do momento da vivência da experiência traumática, ele nos alerta para a importância desse segundo momento de elaboração.
e que esta elaboração, acho que a Leia fala sobre isso, né? Se ela for em doses mais homeopáticas, ela vai ser muito mais eficiente, mas ele dá uma importância fundamental para o ambiente neste momento, né? Que deve dar esse suporte para o traumatizado, de poder, em alguma medida, também ir digerindo e elaborando esse momento do trauma. E pensando no nosso trabalho, para mim, acho que a Beatriz falou muito sobre isso, né, sobre a diferença imensa, né, que acaba nos gerando esse cansaço entre atender online ou atender presencialmente. E me parece que muitos de nós, em alguns momentos, negamos um pouco, eu acho que esta é uma das características iniciais do trauma, negamos um pouco que efetivamente existe sim essa diferença, né? E que ela tem um impacto muito grande e, por vezes, muito extenuante no nosso dia a dia, na nossa prática profissional. Acredito que a elaboração disso tudo, ela realmente só vai acontecer a posteriori, e essa iniciativa desse nosso encontro já é uma possibilidade para isso, mas a gente vai precisar, com certeza, deste tempo, né, de elaboração, e por isso que eu já falava na terça-feira, dessa nossa necessidade, me parece, minha necessidade, pelo menos, acredito que de muitas pessoas, de nos reunirmos após a pandemia para poder produzir material, escrever e pensar juntos sobre essa questão toda, né? Acho que refiro novamente ao que a Bia disse, eu acho que essa diferença entre atendimento online e atendimento presencial, ela é muito marcante e causa para nós também algo de um certo trauma pelo excesso de informação, pelo excesso de novas modalidades técnicas que a gente também tem que empregar e fazer dar certo, né? Mas nunca devemos esquecer que existe uma diferença muito consistente entre essas duas modalidades de atendimento. Por enquanto era isso. Obrigado. Bem, então agora, obrigada, Luiz. Agora o Júlio Conte nos ouve, Júlio? Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Tens a palavra. Ok. Vou tentar ser mais breve possível, né, para não gastar o tempo de todo mundo, e porque está todo mundo escutando muitas coisas importantes. Eu estou bem feliz de estar aqui escutando vocês, e pensando sobre todas essas coisas que estão sendo colocadas, né, boa parte delas assim, fazem muita ressonância dentro de mim. Para pegar um aspecto e fechar meu raciocínio, poderia pegar ali, né, fala sobre a peste, né, quer dizer, tem a peste do Camus, tem a peste do Freud, né, nos Estados Unidos. Mas eu fiquei pensando mais, assim, essa peste, esse momento, né, como uma questão, assim, será que a ideia que a análise ali presencial, ela é mais representável do que a análise não presencial? Ou seja, onde é que é realmente o setting? E na minha concepção, assim, o setting é uma coisa mental, é algo que está dentro da relação mental, e isso é o que vai produzir um encontro, independente de qualquer outra coisa. Eu tenho convicção que se o Freud tivesse esses meios na época dele, ele teria usado, até porque ele fez a análise dele por carta, com Fliess. Então, assim, ele teria tranquilamente possibilidade de usar essas novas ferramentas que vão aparecendo, e que elas oferecem novos desafios, porque tem a necessidade de uma ampliação da nossa capacidade, do nosso set mental de captação de realidades do outro. E eu penso que esse cansaço que todo mundo refere, inclusive eu, ele tem a ver com a dificuldade que a gente tem de sair de casa e ir para o trabalho, ou do trabalho para casa. Uma vez que esses espaços estão muito confusos, estão muito fusionados, a gente não consegue fazer uma cesura de mudar o estado emocional, e isso deixa o dia monótono, porque ele bate sempre o samba de uma nota só, está sempre batendo na mesma tecla, e aí não pega aquela segunda parte do samba de uma nota só, quando, né, o Jobim vai e sobe todas as notas, né, vai e volta. Então, assim, essa alternância, que é a cesura, que é a mudança de estado emocional, que vai nos relaxar, nos descansar, né? E, por fim, essa questão do traumático, né? Eu acho que o trauma viver já é traumático, porque sempre é um excesso
sempre nós estamos em contato, independente de qualquer coisa, com a irrepresentabilidade, porque é um excesso de coisas que a gente carrega. E eu acho que a grande coisa mais traumática que eu tenho constatado e tenho pensado nesses dias é esse encontro do homem com o vírus, porque essa visão é extremamente assustadora, porque nós somos o vírus, né? O vírus, num certo sentido, é o nosso elo perdido, né? A vida humana começou com um conglomerado de DNA que achou um espaço para um continente. Ou seja, esse vírus, ele é o precursor do humano. Então, assim, quando a gente se defronta com o vírus, que a gente mesmo carrega, no lado de fora, na pele, no perdigoto, é o mesmo vírus que a gente tem dentro da gente, que está lidando com esse espaço de vida e morte, que traz a morte dentro de si. O objetivo do DNA do vírus e o nosso DNA é a imortalidade, é não morrer nunca. Então ele faz qualquer coisa para isso. E isso que assusta, porque aparece essa voracidade do vírus dentro de uma voracidade social, dentro de uma voracidade humana, e que joga a gente no limite da vida e da morte. Essa circularidade é um trabalho da complexidade, né? E que esse DNA do vírus é o espelho de mim mesmo. E eu acho que essa visão ela é absolutamente aterrorizante, porque é como se a gente pudesse olhar o nosso início e o nosso fim no mesmo instante, no mesmo momento, né? E não conseguindo ter acesso a isso. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada, Júlio. Muito bom escutar todos vocês. Vamos dar seguimento, tantas ideias, né? E elaborações. Agora, então, temos Ana Paula Terra Machado. Ana Paula, estás aí ainda? Estás escutando? Estou escutando. Vocês me ouvem? Te ouvimos bem. A palavra está contigo. Bom dia a todos. Eu também me uno aos parabéns ao CEP. Eu estou muito feliz de poder participar nesse momento desse encontro, um encontro virtual. Quero parabenizar vocês todas da diretoria, e em especial a ti, Grace, por estar viabilizando essa possibilidade para todos nós. E talvez eu vá me repetir, então quero ser bem breve, que todos nós estamos submetidos a essa situação traumática, né? A ideia do trauma, eu acho que se aciona nesse momento em todas as suas possibilidades e perspectivas. O importante é que esse trauma não seja um trauma mudo, né? Porque o trauma, embora mudo, produz sempre efeitos. E cada um vai viver essa situação traumática de acordo com a sua subjetividade, e aí eu acho que entra uma questão importantíssima da psicanálise, e acho que a psicanálise, nesse momento que é convocada, realmente é a teoria, a técnica, o aspecto científico que pode dar conta disso, num certo sentido, na medida em que a psicanálise aposta na palavra. É a produção, é gerar narrativas, isso vai ao encontro do que o Sander também tinha falado, é a possibilidade de narrativa que nos tira dessa condição paralisante do trauma. O trauma, né, historiado, ligado, aí a Lísia aventou essa possibilidade, né, e a gente pode pensar como é que funcionaria o amor, eros, ligação, bindum, usando a palavra, né, freudiana, o amor nos tempos do corona, né? Então, como é que funcionaria essa nossa capacidade de ligar e, sobretudo, de proporcionar narrativas, histórias? Evidentemente que cada um vai sentir, vem sentindo essa situação que é nova, né? Que gera angústia. A angústia é definida por Freud como um enfrentamento de uma situação de perigo. A angústia é sempre relacionada ao futuro, né? Enquanto a depressão fica mais ligada ao passado, o que está se acionando é a situação de angústia, e a forma que se tem de lidar com a angústia, basicamente, é poder nomear, inserir essa angústia numa cadeia de significantes, ou seja, dar representação a essa situação é o que pode nos ajudar
a aplacar essa intensidade e fazer um enfrentamento com esse momento que atinge a todos nós. Muitos de nós talvez não sejamos contaminados pelo vírus do corona, né? Entretanto, todos nós fomos atingidos. Termino aqui e agradecendo essa oportunidade que o CEP nos proporciona, o CEP sempre vitalizado, e também parabenizando a todas as colegas que falaram. Gostei muito de ouvir todas vocês. Um abraço a todos. Obrigada, Ana Paula. Então, temos aqui agora a Denise Souza, que é... Por favor, Denise, nos escuta? Está com a palavra. Sim, escuto. Me escutam? Sim. O que eu gostaria de dizer é que ouvir todas as colocações, né, nos remete a pensarmos uma série de outras tantas coisas que eu acho que devem ficar, né, em stand-by de alguma forma, para que a gente possa, à medida que o tempo vai passando e processando tudo que nos ocorre. Mas me fez muito sentido algo que a Beatriz coloca, que eu acho que vai depois na esteira, né, da construção de narrativas, que é podermos nos sentir Sherazades nesse processo todo. E eu penso que nós vivemos um momento traumático, com certeza, porque estamos enfrentando algo que muitas vezes nos escapa na sua importância, que é a imponência e a importância da natureza, né? Não só a natureza humana, eu acho que aí entra um pouco do que o Júlio falava, né? O vírus como algo da natureza que se impõe. E Freud, em diversos momentos do seu texto, e normalmente momentos em que ele estava muito impactado por questões, né, que adivinham, né, da guerra, da própria finitude, o tempo passando para ele, a doença, o câncer, enfim, ele sempre usou desta via das intensidades traumáticas que também o acometiam para produzir cientificamente, para mudar o curso dos seus próprios achados e para criar novos pensamentos. E eu acho que nós estamos vivendo um momento assim, eu acho que nós temos um sofrimento grande para lidar, nós temos que nos adaptar a uma situação inédita, mas nós também temos a chance de vivermos um momento histórico onde talvez tenhamos que pensar as nossas teorias, a nossa técnica, né? e nos reinventar também. Quando a Giovana Borges fala, né, de pensarmos talvez uma quarta instância, eu achei muito interessante da gente poder pensar sobre isso, porque essa invasão da realidade que se torna disruptiva e na qual nós temos que dar conta, também nos remete à importância que Freud dava, né? O juízo de realidade, ao princípio de realidade, a tudo aquilo que nos convoca e nos faz pensar no que é lícito e permitido e naquilo que é proibido e transgressor. E nós estamos nesse meio, tentando nos haver com essas questões. Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande de nós, enquanto instituição, nos mobilizarmos para transformar, né, tudo isso que nós estamos vivendo, e eu acho que vai também, em parte do que o Sander dizia, o que a Mônica já disse na terça-feira, de nós podermos utilizar esse tempo, né, para pensarmos essas questões e podermos produzir conhecimento a partir daí. Era isso, fico aqui. Não vou me estender muito mais. Obrigada, Denise. Bem, é quase 15 para o meio-dia e nós temos, eu vou dizer, as pessoas inscritas para serem, então, breves. A Margarida, então, o microfone dela foi reativado. Então, eu vou chamar a Margarida, temos também a Maria Eliane, a Beatriz Beza, a Sueli, o Gustavo, a Cristiane e a Leia, que pediu a palavra novamente. Então, eu peço que sejam breves, para que a gente possa escutar a todos, tá? Enfim, e seguirmos trabalhando. Vamos ver, então, Margarida. Tá, bom dia a todos. Me ouvem, Grace? Sim, perfeito, pode falar. Tá.
Bom, em primeiro lugar, parabéns ao CEP pela iniciativa, as falas todas, a comunidade cepiana pela presença, e é justamente pela presença que eu fiquei instigada. E aproveito a retomar o início desse encontro com o que a Beatriz fala do cansaço. Lacan fala da presença real do analista como presença real. Mas agora a presença do analista é mediada por uma tela, um provedor e uma internet que estão sempre falhando. Um silêncio mais prolongado entre o analista e o analisando já não é mais preenchido pelo barulho da respiração, pelos movimentos ou pelo livre percorrer das associações, mas pode se transformar numa ausência real, ou mesmo se tratar de uma falha da conexão. Fico me perguntando, será que não é isso que gera o cansaço, né? Eu mesmo estava tentando levantar um questionamento aqui e não estava conseguindo, enfim, foi um desgaste para ativar esse microfone. Enfim, essa é a minha contribuição. Obrigada. É isso. Obrigada, Margarida. Então, a Maria Eliane, que pediu a palavra. Olá. Eu queria, então, fazer mais uma contribuição, assim, que tem um pouco a ver, claro, a gente começa a ouvir, né, as falas dos colegas e começa a fazer ligações, então essa partiu, né, a partir do que o Sander traz, então, da literatura, né, de fazer uma narrativa, usando o próprio termo, né, da Ana Paula com a questão da narrativa, eu lembrei do Primo Levi, que eu acho que tem tudo a ver lembrar do Primo Levi, né, que escreve o livro É Isto um Homem Prisioneiro, né, do campo de concentração, e aí ele diz assim que ele escreve, né, que é para poder liberar espaço interior. Então aí eu acho a nossa questão com a fala, né, com uma narrativa, com essa possibilidade de nos liberar, né, para poder então colocar isso em algum lugar. E ele, então, alguém traz aí como lidar, né, com a pulsão de morte ligando com a de vida, aí fazendo uma fusão. Eu acho que ele consegue, sobrevive justo por isso, né, por poder lidar com a presença da morte, não se deixando morrer, e aí ele tem as suas táticas e técnicas para não se deixar morrer. E eu acho que muito tem a ver com que a gente, coisas parecidas, mas muito distantes com o que a gente está vivendo agora, que ele, então, escreve o seguinte: justamente porque o campo é uma grande engrenagem para nos transformar em animais, não devemos nos transformar em animais. Até num lugar como este pode-se sobreviver, para relatar a verdade, para dar o nosso depoimento. É para viver, é essencial esforçar-nos por salvar ao menos a estrutura, a forma da civilização. A opção de recusar nosso consentimento de morrer, portanto, devemos nos lavar sim, ainda que sem sabão, com essa água suja e usando o casaco como toalha. Devemos engraxar os sapatos não porque assim reza o regulamento, e sim por dignidade e alinho. Devemos marchar eretos, sem arrastar os pés, não em homenagem à disciplina prussiana, e sim por continuarmos vivos para não começarmos a morrer. E lembrei disso porque no início, quando a gente entrou na tela, estávamos ainda ajustando, assim, e a gente trouxe justo isso, que estávamos arrumados hoje, né, enfim, perfumados e resistindo, né, a desaparecer, né, enquanto sujeitos, enfim, resistindo mesmo a se entregar, né, por uma situação que confina, que lida aí com a ansiedade, com a morte, de poder também se pôr bonitos, né? Também é uma forma, quem sabe, né, de resistência. Era isso. Obrigada, Maria Eliane. Então, a Beatriz Beas pediu a palavra. Bom, eu vou tentar ser bastante sucinta no que eu quero colocar, mas a riqueza do que eu estou escutando e das colocações e a pertinência da teoria permeada pela sensibilidade de cada um dos colegas faz da qualidade desse encontro, a meu ver, um pouco diferente da qualidade do encontro de terça-feira, onde
Obviamente, num primeiro momento, estávamos todos nós, e eu me incluo nesse momento, um pouco mais ligados na funcionalidade do método, na operacionalidade, na tecnologia, se eu desligo o som, se eu ponho a câmera, quase que num momento, vamos dizer assim, vamos tentar arrumar o método para depois podermos pensar com um pouco mais de profundidade. Sinto esse momento com mais densidade teórica e mais sentimentos à mostra. Eu falava antes com a Liane, no início do nosso encontro aqui, e sim, e tentamos nos arrumar, inclusive até perfume eu botei, né, para esse encontro, na tentativa de que nós mantenhamos dentro de nós as forças de Eros, as forças vitalizadas, para fazer frente a esse inominado, a esse terror sem nome que está nos avassalando a todos. Só para concluir, gosto muito da metáfora do Júlio, do estamos no samba de uma nota só. Perfeito, Júlio, a ideia do samba de uma nota só, pois o samba de uma nota só remete ao ritmo primal, ao ritmo aquele primitivo da batida do tambor, que era só um ritmo monotônico. Nós, sim, mentalmente, neste momento, avassalados pelo trauma, pelo quantitativo, não estamos podendo transitar em vários ritmos do nosso estado mental. Estamos, vamos dizer assim, sofremos a tendência de estarmos no ritmo do samba de uma nota só. Acho que sim, pela inundação traumática, perdemos um pouco da transitoriedade psíquica que nos acompanha, na melhor das hipóteses, em situações não traumáticas. Mas eu queria agradecer o que eu estou escutando e, enfim, teria outras coisas para colaborar. Obrigada. Obrigada, Beatriz. A Sueli Santos. Cheguei. Sim? Sim, te escutamos, Sueli. Então, que difícil. Tantas coisas e é um momento que eu acho que inaugura uma série de outras possibilidades de seguir pensando. Mas eu queria só tentar ser um pouco otimista com tudo que a gente está vivendo, né? E dizer assim, que a gente está procurando entender, né, tantos sentimentos contraditórios ou tentar dar alguma substância que a gente possa tocar de toda essa morte que nos invade, né? E eu acho que nós todos somos iguais enquanto mortais, né? Eu acho que é isso que mais nos implica nesse momento, né? E isso que nos iguala também é o que demarca que somos todos diversos, né? E eu queria trazer um pequeno recorte do Krenak, e que falando sobre a questão dos povos indígenas, né? Porque assim como eles vêm sofrendo uma dizimação há séculos, né? A gente também está numa situação de guerra, não na guerra que foi a primeira ou a segunda, é outra guerra, né? De uma guerra que também é geopolítica, que também é um desbordamento desse processo capitalista e que a gente não pode não entender que isso faz parte de que também constitui nossas angústias. Então, só como sugestão de leitura nesse momento de confinamento, né, esse livro, né, é bem interessante, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E eu queria ler só um pedacinho, mas bem pequeno mesmo. E o Krenak vai falando sobre a questão indígena, né? E ele fala, isso é uma conferência que ele deu em Lisboa. Em 2018, quando estávamos na iminência de ser assaltados por uma situação nova no Brasil, me perguntaram como os índios vão fazer diante disso tudo. E eu falei, tem 500 anos que os índios estão resistindo. Eu estou preocupado com
com os brancos, como é que eles vão escapar dessa? A gente resistiu expandindo a nossa subjetividade, não acreditando, não aceitando essa ideia de que nós somos todos iguais. Ainda existem aproximadamente 250 etnias que querem ser diferentes umas das outras no Brasil, que falam mais de 150 línguas e dialetos. E, finalmente, definitivamente não somos iguais. E é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos, viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade, não, isso não é humanidade, como um protocolo. Por isso, até agora, foi só uma maneira de homenagear e tirar a nossa alegria de estarmos vivos. Então, acho que sim, a gente teve um espaço aqui que propõe muitas possibilidades de seguir juntos e pensando e criando textos e explicando o inexplicável, né? Essa angústia frente à morte, né? E a gente vai ter que viver isso um tempo, mas a gente vive isso a vida inteira, né? A gente só está numa situação, parece um pouco mais ameaçadora, e a gente nega isso, né? E depois que o Júlio Conte falou, a minha vontade era dar um abraço bem apertado nele, porque me senti muito identificada na fala dele, né? E, bom, obrigada pelo tempo que me escutaram. Obrigada, Sueli. Temos, então, agora o Gustavo, que já havia se inscrito antes e me passou aqui na listagem do bate-papo. Então, Gustavo, por favor, e peço desculpas por ter, enfim, pulado o teu nome aqui, então estamos te esperando e te escutando. Bom dia a todos. Grace, sem problemas, tá? Eu espero com paciência. Eu queria cumprimentar a ti, a diretoria, o CEP, em primeiro lugar, pela atividade. Estava escutando todos os colegas, aos quais eu cumprimento também pelas contribuições. Tá? E tem sido muito agradável poder ouvir vocês todos. Tá? Eu, claro, poderia pensar várias coisas, mas o tempo não permite falar sobre tudo. Eu queria trazer alguma coisa assim, primeiro uma reflexão que eu estou fazendo sobre o psicanalista, o cidadão, tá? E com todo isso tudo que nós estamos falando, como que nós vamos nos colocar diante dessa circunstância, desse confinamento? Tá? Eu acho que nós precisamos também nos posicionar politicamente em relação a essa circunstância toda que está acontecendo, guardando as diferenças que existem entre nós. Tá? Então, isso foi uma coisa que eu pensei, né, assim, como é que nós vamos nos posicionar diante de uma ameaça, né, que está ocorrendo, quando muitas vezes a gente está diante de uma massa tentando, né, assim, não se proteger dessa ameaça e arriscando vidas. E eu acho que a gente, às vezes, precisa se posicionar um pouco enquanto cidadão. Gostaria de pontuar isso. Depois, eu tinha uma outra coisa para falar, que semana passada eu estava lendo aleatoriamente, né, um texto do Bill, e fiquei extremamente surpreso quando eu cheguei num parágrafo e ele disse o seguinte, olha só, eu tive um susto quando eu li. Ele disse o seguinte, o texto diz, somos animais extremamente perigosos. De todos os animais ferozes que habitam esta terra, o ser humano conseguiu matar todos os seus rivais, exceto o vírus. No fim da Primeira Guerra, a gripe espanhola matou um número maior de pessoas do que a própria guerra. Mas levando em conta a nossa maravilhosa destrutividade, não somos tão eficientes quanto o vírus.
Eu fiquei impactado quando eu estava lendo, porque eu não estava pretendendo ler nada sobre isso. E isso me veio à mente através da leitura do Bion. E aí o Júlio me ajudou muito quando ele falou agora da questão do vírus. Eu fiz uma ideia de que nós somos igual ao vírus. Todos queremos viver, só que ele nos mata, né? E nós temos que matar ele para poder viver. Para isso, nós precisamos ficar em confinamento, estudando como é que nós podemos enfrentá-lo, para depois poder, quem sabe, destruir o vírus. Só que ele vai aparecer sempre, porque parece que nós somos parecidos. E aí entra uma coisa também que eu queria colocar para finalizar, que é em relação à psicanálise mesmo, a nossa técnica e tudo mais. Exige da gente aquilo que, novamente, duas coisas que eu acho muito importante. Uma das maiores contribuições, na minha opinião, que a Melanie fez, que foi, exige que nós estejamos em posição depressiva, muito mais em posição depressiva do que em posição maníaca de negação ou esquizoparanoide. A contribuição de poder pensar, de poder refletir, né, assim, e poder encontrar saídas para essas questões. E a outra foi a que o Bion recomendou. Olha, a gente tem que ser mais humilde, saber que não sabe. E eu acho que isso é o que a gente, nesse momento, poderia ficar. Tem muito mais coisas, eu acho que nós estamos diante de uma ameaça real de morte. Os nossos pacientes também estão vivendo isso, e nós estamos compartilhando com eles isso. E eu acho que isso é um cansaço, porque a gente tem que poder, muitas vezes, abrir mão, né, assim, até da atenção flutuante, porque nós estamos também envolvidos e com medo de morrer, porque essa é a grande ameaça que nós estamos vivendo nesse momento. Então, cumprimentos a todos. Tinha bem mais coisas, Grace, para falar com vocês. Eu sei que vocês também têm muita gente para contribuir. Tá? Cumprimentos a todos. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Nós temos ainda 2 inscrições e é meio-dia. Então, eu vou pedir que as colegas sejam bem breves. Nós já estamos agora com 124 colegas conectados, alguns já saíram, né? Então, porque o nosso horário era até o meio-dia. Vamos nos estender um pouquinho, começamos também um pouquinho mais tarde, então, mas eu peço que as colegas sejam breves. É a Cristiane e a Leia, que pediu novamente a palavra. Cristiane, segues aí? Sim, estão me ouvindo? Sim, pode falar. Bom, também quero falar gostei muito de escutar os colegas e estar com vocês nesse momento. E 2 coisas bem breves, assim, acho que seguindo um pouco na esteira do que o Gustavo falou, de que não é o instrumento que nos cansa, né? Como falamos tantos, mas é a vivência compartilhada do caos, né? Ou o medo pela vida, que eu penso que nos cansa. E que, de alguma maneira, nos coloca com mais dificuldade de manter a escuta. E aí, por associação, lembrei que na última Caliban, né, saiu um trabalho do Paulo Endo, que é um psicanalista de São Paulo, da USP, que faz uma pesquisa com sobreviventes do Holocausto, e ele cria uma figura, nessa pesquisa se descobre que nos campos de concentração existia uma figura chamada os narradores de destino, que eram o que seriam, né, também chamados de adivinhos, mas que ele preferiu traduzir como narradores do destino, que seriam as figuras às quais alguns das pessoas que estavam, né, nos campos procuravam para poder falar da sua vida. Então, lembrei, de alguma maneira, como se os narradores do destino carregassem o fio do tempo e estabelecessem nexos associativos entre o passado, o presente e o futuro. E quando eu li isso, casualmente, agora que recém foi lançada essa última revista Caliban, fiz uma associação direta com a função narrativa, né, a qual nós somos convocados e qual é o nosso trabalho, né, de também, de alguma maneira, manter essa escuta onde
Se estamos no campo da necessidade, como disse a Leia, precisamos instaurar o campo da fantasia, né? E o campo da fantasia seria lançar mão disso que cada um traz em si para poder projetar um futuro. E criar uma narrativa possível para o além do aqui e agora. Então, era mais uma contribuição e agradecer todas as falas dos colegas. Obrigada. Temos então agora, obrigada Cristiane pela tua contribuição, temos a Leia que havia pedido a palavra, e estão encerradas as inscrições, porque agora passamos um pouquinho do meio-dia, tá? Leia, por favor. Obrigada. Bom, eu quero falar sobre o manter a esperança frente ao trauma, né? Acho que o Freud nos trouxe a psicanálise como uma ciência da liberdade e da resistência, né? Então, foram tantas falas, né? Giovana, Bia, Lísia, que, enfim, me recordo mais, Ana Paula, pontuando a necessidade da narrativa, do historizar, né? E eu lembro do Mia Couto, quando ele nos diz: esperar é diferente de ficar à espera, né? Esperar é ter esperança. E eu acho que, como a Ana Paula disse, que o trauma não seja mudo, mas que ele seja muda para nós, né? E que a gente possa, em pequenas doses, ou seja, eu penso que manter a esperança tem a ver com as mudanças, a gente poder olhar e valorizar, viver a cada dia e as mudanças que a gente pode encontrar a cada dia, que nos faz esperar e ter esperança, né? E, além disso, eu acho que cada um precisa poder descobrir o que faz sentido para ligar, para nos mover, né? Cada um precisa descobrir quais são os seus detonadores para poder viver, para não sermos detonados, né? E aí eu achei muito linda a metáfora que a Giovana nos trouxe da clínica, de um envelope, né? De cada um poder descobrir o seu envelope, né? Para poder conter essas experiências avassaladoras e poder fazer delas liga, muda, né? Para mudar. E aí eu também, finalizando, me identifiquei com algo que o Sander trouxe, porque, para mim, a literatura é um detonador para poder viver. Então, é interessante observar que eu tenho escrito todos os dias, no final do dia, mas eu não estou conseguindo ler, porque eu não tenho espaço para botar nada para dentro, mas eu preciso escrever, e escrever, para mim, é um espaço de ligação e transformação. Então, acho que é também um convite, né? Porque nessa artesania, cada um de nós precisa poder descobrir os seus detonadores para poder viver e ter esperança. Um abraço para todos. Obrigada, Leia. Bem, é chegado o momento de encerrarmos este encontro, porque agora já é quase 12:10, muitos colegas já saíram do encontro, temos agora 112 colegas conectados, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? A presença real através desse espaço virtual, né? E as colegas também que abriram o nosso diálogo, a Beatriz, a Giovana, a Maria Eliane e a Margane. Para encerrar, essa semana o Násio deu uma entrevista ao Clarim, né? E eu trago o Násio porque há 20 anos atrás
fizemos a primeira videoconferência com o Násio aqui em Porto Alegre, né? E naquele então, enfim, foi uma dificuldade, né, podermos organizar tecnologicamente. Foi a primeira videoconferência no mundo, não? De psicanálise. Olha, talvez, quem sabe, né? Quiçá, né? Talvez, penso que sim. Do Násio foi a primeira videoconferência. Ele nos confidenciou que era a primeira vez, enfim. Bom, mas ele traz essa semana na entrevista do Clarim, né, a ideia, né, dos aspectos positivos desse trauma que estamos todos, né, com o qual estamos todos nos enfrentando, né. Ele propõe que ele está nos obrigando, a pandemia e o confinamento, enfim, está nos obrigando a humanidade a um grande exercício de humildade, né? Então, acho que, para encerrar, eu deixo aqui as palavras do Násio, né? Que isso está obrigando a todos nós a um grande exercício de humildade, né? Esse enfrentamento com a castração, né? E nós falávamos também, né, da necessidade, esse nosso encontro, então, no sentido também de possibilitar a elaboração desse trauma, ou seja, de pôr em palavras, né, isso que é o inominável, ou seja, encontrar algumas palavras para podermos, né, administrar as nossas angústias e, com isso, podermos estarmos, digamos, mais presentes, né, para poder escutar e suportar a angústia dos nossos analisandos, né? Então, todos estamos dizendo, né, que precisamos que a posteriori, a psicanálise, né, trabalha sobretudo com esse conceito do a posteriori, né? Vamos então, né, seguir, elaborar, né? Mas digamos, a vida é agora, né? A vida é real, como a gente diz, é on time, é ao vivo, né? E agora nós estamos precisando já começar a elaborar, né, o que estamos enfrentando, e então esse espaço também vai nesse sentido, né, esse espaço que organizamos vai no sentido justamente de podermos ir construindo juntos, né, reflexões e elaborações para podermos seguir sustentando a psicanálise viva. Então... Obrigado, Grace. Um abraço. Obrigado a todos. Palmas, Grace. Obrigado, Grace. Eu queria propor, nós temos tido aí um ato simbólico no mundo inteiro, que é bater palmas, né? Eu queria que a gente pudesse abrir o microfone e bater palmas à diretoria, que tem nos cuidado e nos cuidado esse momento. Vamos lá. Foi ótimo, um beijo a todos. Obrigada. Valeu. Beijo. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigada.